na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Até aqui. Amém, Jesus. Amém. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, por essa palavra, Pai. O Senhor falou muito ao meu coração, Pai. Eu creio que o Senhor tem algo para entregar para cada um aqui nessa noite, Pai. Que nós venhamos entender os teus propósitos sobre nós, Pai. Que nós venhamos ser avivados nessa noite. Que o fogo do teu Espírito Santo venha queimar em nossos corações. Aleluia, Deus. Que nós venhamos sair daqui cheios da tua presença, Senhor. Que nós venhamos sair daqui rendido aos teus pés. Aleluia. Entregue por completo a ti, Pai. Entendendo que tudo que nós precisamos é da tua presença, Pai. Aleluia, Deus. A tua presença nos basta, Senhor. Que eu venha diminuir, para que o Senhor venha crescer nessa noite, Pai. Que não sejam palavras vindas de mim, mas sejam palavras vindas do teu coração para o coração de cada um aqui nessa noite. Transforma nossas vidas e encha-nos com a tua presença. Que não venhamos sair da mesma maneira que entramos, mas que venhamos sair daqui cheios de ti. Aleluia, resplandecendo a tua glória, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando o Senhor me deu esse texto, eu fui dar uma pesquisada no que diz o dicionário sobre a palavra avivamento. E avivamento no dicionário está escrito assim: é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Este é um termo bastante usado no âmbito religioso para se referir ao período de renovação espiritual. Nós precisamos ser avivados, querido. Amém, Jesus. E avivado é ser vivo. Quando eu li isso, eu fiquei questionando: Senhor, ser vivo? Como assim ser vivo? E Deus me levou lá em Gênesis. Quando Deus chega para Adão e fala: não coma daquela árvore, porque senão você morrerás. Ali Deus não está falando de morrer fisicamente, mas Deus está falando de morrer espiritualmente. Aleluia, Deus. Quando Adão come daquela fruta, ele morre espiritualmente. E quantas pessoas estão morrendo espiritualmente dentro da igreja? Amém. Quantas pessoas entram na igreja morta por dentro? Entram na igreja e não sentem nada. Entram na igreja, ouvem o louvor, ouvem a palavra e não conseguem sentir a presença do Senhor, porque estão mortas espiritualmente. E nós precisamos ser avivados. Nós precisamos voltar a viver, voltar a sentir a presença de Deus, voltar a ter prazer nas coisas do Senhor, voltar a ter prazer em ler a palavra, voltar a ter prazer em fazer a obra dele, voltar a ter prazer em adorá-lo, simplesmente pelo que ele é, não por aquilo que ele pode nos dar. E o Senhor me levou aqui e me mostrou a igreja de Éfeso. Era uma igreja que o Senhor já começa elogiando pela perseverança, por eles rejeitarem homens maus e reconhecerem aqueles que dizem que são, mas não são. Uma igreja que sofreu perseguição por causa do nome de Jesus. Mas o Senhor diz: uma coisa eu tenho contra ti, porque deixaste o primeiro amor. Aleluia, Deus. E quando eu leio isso aqui, eu entendo que muitas pessoas estão na casa do Senhor, estão fazendo a obra dele, mas estão fazendo algo automático, algo mecânico. Entram aqui, levantam as mãos, cantam louvores, mas o louvor não passa do teto, a adoração não passa do teto, porque estão mortos espiritualmente. Aleluia, Deus. E quantas vezes nós permitimos que isso aconteça conosco? Quantas vezes nós permitimos que situações do dia a dia venham matar e queimar e apagar o fogo que arde dentro de nós? Para que a gente possa manter o fogo aceso, é necessário, em primeiro lugar, tirar as cinzas. Em segundo lugar, manter a brasa acesa, colocando lenha. E como é que a gente mantém a brasa acesa? É buscando a presença de Deus, adorando a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. É buscando a face dEle acima de todas as coisas. Amém. O livro de Apocalipse é um livro que eu particularmente gosto muito. Muitas pessoas às vezes têm medo de ler Apocalipse, porque acham que é um livro muito confuso,
Só que Apocalipse não é só revelação do que está por vir, mas tem muito ensinamento aqui em Apocalipse, na nossa vida. Apocalipse 3, 20 é um versículo que eu acho impactante. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está à porta, querido. Amém. Só que para a gente abrir a porta, a primeira coisa que fala, aquele que ouvir, nós precisamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor. A ouvir o Senhor. O Senhor está a todo momento falando conosco. Às vezes a gente fala que Deus não fala conosco, que a gente quer uma resposta do Senhor, mas o Senhor não fala conosco. Mas será que a gente para ouvir a Deus? Será que a gente para ler a palavra? Porque Deus fala através da palavra dele. Amém, Jesus. Isso aqui são 66 capítulos saídos da boca do Senhor para a gente. Amém. E às vezes a gente não para ler. E a segunda coisa que eu entendo aqui nesse versículo é que nós precisamos abrir a porta. Então, precisamos tomar uma atitude. Nós não podemos esperar que Deus venha até nós e mude toda a situação. Deus está esperando a nossa atitude, que a gente vá e abra a porta e deixe Ele entrar. Porque quando nós deixamos Deus entrar na nossa vida, Ele transforma tudo. Ele reacende a chama. Ele muda a nossa história. Ele muda as nossas atitudes. Nós precisamos deixar Cristo entrar. Amém, Deus. Mas o que eu quero frisar aqui nessa noite é sobre quando nós perdemos o primeiro amor. Eu falei aqui, o primeiro amor é como fogo. Nós precisamos manter o fogo aceso dentro de nós. Nós precisamos impedir que as situações venham apagar o fogo. E algumas coisas fazem com que a gente perca o primeiro amor. E eu queria falar 4 coisas apenas. O primeiro ponto é o convívio com o pecado. Lá em Mateus 24, 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Só que o que eu quero frisar aqui, com o convívio do pecado, não é apenas o nosso pecado. É claro, aquele que vive em pecado está afastado de Deus, não vive o primeiro amor. Mas o que eu quero falar aqui é o convívio com o pecado das outras pessoas. Aleluia, Deus. Às vezes o convívio, o que eu entendo aqui quando Jesus falou que quando se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará, eu creio que ele estava falando aqui da sociedade. A gente olha o mundo aí fora, os valores estão deturpados, as coisas estão deturpadas. E quando a gente começa a ser conivente com isso, o primeiro amor vai se esfriando. Aleluia. A gente vai se afastando da presença de Deus. Às vezes por um filme que a gente assiste, às vezes uma novela que a gente assiste. Quantas coisas nós vemos aí que são levantadas para deturpar os valores que Cristo nos ensina. Esses dias tem se falado muito de uma peça lá do Museu de São Paulo, onde um homem nu se expõe lá para o público e uma mãe leva a sua filha para tocar naquele homem. E quando as pessoas se levantam para criticar, muitos levantam para criticar aqueles que criticam, falando que são intolerantes, falando que são homofóbicos, que isso e aquilo. Só que quando nós nos calamos, quando nós começamos a achar normal, nós também começamos a nos afastar da presença do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Porque nós começamos a ser conivente com o pecado do mundo, e isso não pode acontecer. Nós não podemos achar normal uma criança tocar no homem nu. Nós não podemos achar normal uma exposição levantar a zoofilia, uma exposição no museu levantar a zoofilia. Esses dias a Denise me mandou um vídeo do trailer de um desenho que estreou há pouco tempo no Netflix. Em desenho, criança ama desenho. E eles dizem que esses desenhos são para adultos, mas na verdade é tudo mascarado para tentar queimar a inocência das nossas crianças. Um desenho completamente pornográfico, com linguagem chula, mostrando coisas absurdas. E está passando na Netflix para qualquer um ver. Hoje em dia, as crianças sabem mexer mais na tecnologia do que a gente, liga a televisão, bota a Netflix, um desenho, começa a ver aquilo. E a gente não pode ser conivente com esse tipo de coisa. Amém. Nós não podemos achar isso normal. Nós não podemos achar que falar sobre ideologia de gênero nas escolas é algo normal, é apenas para combater a homofobia, porque não é. Aleluia, Deus. Nós precisamos nos posicionar como cristãos, como os servos do Senhor, e deixar Ele agir através de nós. Glória a Deus. A segunda coisa que eu quero trazer é a falta de profundidade. Quantas vezes nós não temos profundidade no nosso relacionamento com Cristo? Quantas vezes nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de buscar,
Nós nos esquecemos de orar antes de dormir, ou até orar antes de comer, agradecer por aquele alimento. Tantas pessoas passando fome no mundo e você tem o que comer, agradeça ao Senhor. Aleluia, Porque Deus. também é um momento de adoração a Deus e de busca. Lá em Ezequiel, ele tem uma visão de águas profundas. Águas que dão nos ardelhos, águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos e águas mais profundas. Nós precisamos mergulhar em águas mais profundas. Aleluia, Deus. Nós precisamos sair do raso, sair da superfície. Amém, Jesus. Lá na a parábola do semeador, Jesus fala sobre a semente que caiu em solo pedregoso. E a semente que caiu no solo pedregoso, ela não fincou raiz, porque não havia terra para ela ter raiz. E quando nós não buscamos o Senhor na profundidade, nós somos iguais a essa semente. Floresce sim, só que não é firme, não se sustenta. E quando vem o sol, aquela planta ali que gerou morre, porque não tem sustentação. E o sol aqui eu entendo como as dificuldades do dia a dia. Quando nós não temos profundidade na busca pelo Espírito Santo, quando vem a primeira dificuldade, nós nos afastamos do Senhor e culpamos a Deus por aquilo que nós temos vivido e deixamos de ir à igreja, deixamos de buscar a face dele. Amém. Nós precisamos buscar mais e mais. Nós precisamos nos aprofundar na palavra. Nós precisamos buscar de todo o nosso coração. A Glória a palavra de Deus Deus. diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aleluia, Você tem Deus. buscado resposta no Senhor? Busque a Ele de todo o coração. Acorde de madrugada. Ore ao Senhor o dia inteiro. Busque na palavra dEle. Busque incessante. Certa vez eu ouvi um pastor falando que há duas maneiras de ler a Bíblia. E eu quero acrescentar que há duas maneiras de você ler a Bíblia e buscar o Senhor. A primeira maneira que ele falou é de jet ski. Você vai de jet ski, você consegue terminar a Bíblia mais rápido, mas você só passa pela superfície. A segunda maneira é você pegando o seu barco, indo até o meio do oceano, mergulhando e indo até a profundidade. O Senhor é como um oceano, a gente não consegue mensurar o tamanho do oceano, a profundidade dele. Amém. Há lugares que o homem ainda não chegou e não conhece. Assim como há lugares que a gente não chegou na presença de Deus porque a gente não quer. Porque a gente não busca, porque a gente não se aprofunda, porque a gente não mergulha fundo na busca pelo Espírito Santo. E nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos ir além. Nós não podemos nos limitar com cultos semanal. Aleluia, Deus. Apenas domingo, ou apenas domingo e quarta, e vem um sábado, sim, outro. Porque a busca não está aqui apenas na igreja, a busca está na nossa casa, no nosso trabalho. Aleluia. Como eu falei, o Senhor me deu essa palavra no meu trabalho. O Senhor pode estar uma palavra também, pode estar a resposta no teu trabalho, basta você querer, basta você buscar ao Senhor, tirar um tempinho, ir no banheiro, entrar no banheiro, se trancar lá e orar ao Senhor, 5 minutos que seja, creia que vai fazer diferença na sua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Terceiro ponto aqui é algo que foi falado durante o mês inteiro passado, falta de tratamento. Mês passado foi um mês onde todo domingo foi falado sobre cura interior. E a gente precisa tratar o nosso interior, para que a gente não venha perder o primeiro amor, que a gente não venha se esfriar. Na parábola do semeador também fala sobre a semente que foi plantada junto com espinhos. Lucas 8,7 diz: outra caiu no meio de espinhos, e eis, ao crescerem com ela, a sufocaram. Às vezes nós temos espinho em nossas vidas. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, para o nosso interior, nós vemos alguns espinhos, só que espinhos são tão pequenos e a gente acha que não vai fazer mal algum. Não tem problema, só uma bobeirinha. Deixa para lá. Só que conforme a gente vai crescendo, aquilo vai sufocando a nossa fé, vai sufocando o nosso espírito e a gente acaba se afastando. Então a gente precisa arrancar os espinhos. Glória a Deus. A gente precisa liberar aquilo que está nos engasgando, aquilo que está nos matando por dentro. Libera perdão, querido. Perdoa. Glória a Deus. Peça perdão para quem você fez mal. Perdão não é um sentimento. Você não tem que ter vontade de perdoar. Perdão é uma atitude. Você tem que perdoar. Você Aleluia. precisa perdoar e liberar aquilo que tem te matado por dentro. Glória a Deus. Você precisa tratar do seu interior. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus tratar da sua vida. Ele pode te transformar, querido. Ele pode te sarar, Ele pode te curar. Basta você permitir que Ele entre
faça como o Apocalipse 3:20 diz. Abra a porta para Jesus entrar. Amém, Ele Deus. será contigo. Deixa Ele entrar na sua vida e mudar o seu interior, querido. Te transformar. Ele pode fazer por você algo que nem você imagina. Ele pode te moldar e te mudar de uma maneira que nem você imagina. Aquela área da sua vida que você acha que não pode ser mudada, Ele pode transformar. Apenas você precisa deixar Ele, dar liberdade para o Espírito Santo tratar você. Eu passei aquele filme, A Cabana, aquele filme tem um ensinamento tremendo. Um ensinamento de cura interior, de renovação. E a gente viu ali que enquanto aquele homem estava bloqueando e se afastando e não deixando Deus trabalhar na vida dele, o sentimento da perda da filha, de todo sentimento de vingança estava matando ele por dentro, mas no momento que ele se abriu e deixou Deus trabalhar, tudo foi mudando. Aleluia, Jesus. Ali é apenas um filme, mas mostra exatamente o que Deus faz na nossa vida, quando nós deixamos Ele agir em nós. Quando nós permitimos que Ele entre em nossas vidas e transforme. E não pense que o esfriamento é algo instantâneo. É algo que vai se construindo. Algo que vai acontecendo aos poucos. E quando a gente deixa isso que nos incomoda, nos matando por dentro, vai matando aos pouquinhos. E quando a gente menos esperar, nós já estamos no mundo, nós já estamos longe da presença do Senhor. A gente precisa deixar Deus agir em nós. Amém. Glória a Deus. O quarto ponto é as distrações. Quantas vezes nós nos distraímos? Às vezes a gente precisa buscar o Senhor e a gente se distrai com qualquer outra coisa. Às vezes nós ficamos lá trabalhando e buscando lá ser reconhecido profissionalmente, buscando uma melhora financeira. E às vezes a gente deixa aquilo tomar o lugar da busca pelo Espírito Santo. Aleluia, Deus. A gente vai deixando as distrações nos esfriarem. E aqui eu lembro quando Moisés vai ao encontro de Faraó, por ordem do Senhor. E Faraó então acha um absurdo aquela proposta de Moisés de liberar o povo para ir adorar a Deus no deserto. E ele manda aumentar o trabalho para que o povo venha se esquecer da ideia de adorar ao Senhor. E às vezes o diabo faz isso na nossa vida, ele vai nos dando trabalho, e se a gente não vigiar, aquilo vai tomando o lugar que é de Deus. E eu falo também, às vezes, coisas boas também, às vezes intenções boas que a gente tem, também vai tomando o lugar do Senhor. Segunda-feira aqui na reunião, a diaconisa Carla trouxe a palavra impactante, palavra muito abençoada sobre Marta e Maria. E ali, no capítulo de Lucas 10, fala que Jesus tinha acabado de chegar no povoado, e Marta então vai ao encontro dele e de seus discípulos e convida eles para se hospedar em sua casa. Chegando lá, Jesus começa a ensinar, Maria começa ali ouvindo o ensinamento de Jesus, e Marta trabalhando, atarefada de um lado para outro, até que um momento ela chega para Jesus e fala: Jesus, você não vê que eu estou aqui trabalhando, me matando de trabalhar, enquanto minha irmã está aí ouvindo os seus ensinamentos, não me ajudam em nada. E ela começa a dar ordem, Jesus, né? Manda que ela venha me ajudar, Jesus. Manda que ela saia daí e venha me ajudar. E Jesus vira para ela e diz: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário. Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Querido, às vezes nós estamos trabalhando na igreja, fazendo a obra do Senhor, só que é algo mecânico. Assim como era com a igreja de Éfeso. Aqui nós vemos que era uma igreja que trabalhava, que buscava mesmo ali fazer o melhor na casa de Deus e se afastava do mal, mas mesmo assim eles tinham perdido o primeiro amor. Aleluia, Deus. Não adianta nada a gente vir para a igreja, a gente tocar no louvor, ministrar aqui em cima, ou ficar ali tomando conta da porta, fazer qualquer coisa que seja, se não for por amor a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque quando nós fazemos simplesmente por fazer, ou para mostrar para alguém, ou porque nós temos que fazer, porque senão o pastor vai ficar chateado comigo, não sei o quê, não adianta de nada, querido. Nós estamos apenas nos distraindo. Aleluia, Deus. Nós estamos dando lugar a outras coisas. Quando Jesus alerta aqui na passagem aqui de Marta e Maria que
pouco é necessário. E esse pouco ele fala é apenas nós pararmos e ouvirmos a voz dele. Ouvirmos aquilo que ele tem para dizer para nós. Aleluia, Deus. Deixarmos ele falar, ele trabalhar. Eu falei aqui no louvor, Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de trabalhar, mas há tempo também de parar e deixar Deus agir. Há momentos na vida que Deus quer que você pare e deixe ele agir na sua vida. Eu não parava, Jesus me parou. Fiquei um mês internado no hospital, 1 ano em recuperação. Mas nesse tempo aí Deus trabalhou muito em minha vida, mudou muita coisa. Amém, Jesus. Glória a Me Deus. ensinou muita coisa. Glória a Deus. Por isso que eu falo, às vezes é necessário que a gente venha parar e deixar Ele trabalhar em nós. Só que aqui, se nós continuarmos lendo, nós vemos que tem um caminho de volta. E o caminho de volta é o caminho da restauração. Você crê que Jesus pode te restaurar? Aleluia, Jesus. Glória a Você crê que Deus. Ele pode mudar a sua vida? Glória a Deus. Glória a Deus. Basta você deixar, querido. Deixa Ele trabalhar em você. Apocalipse 2, versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Cristo mencionou 3 passos aqui para a nossa restauração. Lembra-te, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Amém, Jesus. O primeiro passo é um ato de recordação. Jeremias vai dizer lá no Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Querido, eu lembro quando eu me entreguei para Jesus. Foi em 2004, retiro de carnaval da igreja dos meus pais, eu nem queria ir. Todos meus amigos viajando para a região dos lagos e viajando para a Costa Verde. E eu indo para retiro de carnaval pensando, caramba, eu vou voltar, vou falar o quê? Pô, eu fui para um retiro de igreja. Nem queria ir, fui. Meio contrariado, meu pai pagou e eu fui. Tinha apenas 14 anos. E no segundo dia, no domingo à noite, eu tive um encontro com Jesus. Amém. Eu não lembro da palavra, querido. Sinceramente, eu não lembro da palavra, mas eu lembro de Jesus falando comigo e falando: filho, essa é a noite. Essa é a noite de você tomar a decisão de tomar posição. E quando o pastor fez o convite para ir lá na frente, quando eu vi, eu já estava lá na frente, eu era o primeiro. E meus amigos vieram me abraçar e orar comigo ali na frente. E assim, foi algo impactante ali. Jesus foi mudando meu coração e eu voltei para casa e destruindo tudo aquilo que Jesus mandava destruir. CDs de banda de rock, que eu gostava, essas bandas doidas aí. Eu destruí tudo. E eu que só queria saber de ouvir louvor e de ler a Bíblia. Amém. Aquele primeiro amor. Glória a Deus. Só que com o passar do tempo eu fui me esfriando. Eu já não ia mais para a igreja porque eu queria buscar a Deus ou porque eu queria aprender mais de Deus, mas eu ia porque meus pais iam. Eu tinha 14 anos, eu tinha que ir com eles. Eu já não lia mais a palavra, eu já não buscava mais a presença do Senhor. E eu comecei a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Com 14 anos eu fumava, eu bebia, saía escondido dos meus pais para ir com a balada Tim que tinha lá em Bangu. Mentia. E em 2005, mais uma vez estou eu lá no retiro de carnaval. E eu lembro que no culto de domingo de manhã, no final da palavra, o pastor fez um apelo para ir lá na frente que queria entregar a vida para Jesus e muitos jovens foram lá na frente. E eu olhando cada jovem indo lá na frente, eu me via indo lá na frente no ano anterior. E eu ficava lembrando, e Jesus trazia à minha memória aquele dia, o que eu senti, a presença de Deus que eu senti naquele momento. E eu comecei a lembrar de tudo aquilo e falar: Senhor, onde eu fui, o que eu fui fazer com a minha vida? Eu me afastei da tua presença. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu lembro que eu pedi: Senhor, eu quero sentir de novo o que eu senti naquele dia. Eu quero voltar. Eu quero voltar a te buscar com prazer. Eu quero voltar a ler a tua palavra com prazer. Aí glória a Deus. Com prazer. Glória a Deus. E eu comecei a lembrar daquilo. E Deus é tão misericordioso que ao final da oração para aqueles jovens, o pastor falou: você que um dia esteve na presença do Senhor e hoje está com a sua vida destruída, quer vir aqui na frente para que Jesus venha te renovar, vem aqui. E eu fui ali na frente, eu lembro que eu me derramei, eu senti a presença do Senhor como eu jamais tinha sentido. Aleluia, Deus. Tudo por causa de uma lembrança. Nós precisamos lembrar de como nós éramos, como nós entregamos a vida para Jesus. Aleluia. Lembrar de como nós éramos com o primeiro amor, querido. Lembra, começa com o
contrastar com aquilo que você é hoje. Será que você não continua a mesma coisa? Será que o prazer continua o mesmo de estar na casa do Senhor? Glórias Será a que a Deus. vontade de servir a Ele continua o mesmo de quando você entregou a sua vida para Jesus? De quando você se batizou? Comece a lembrar, querido. Traga a memória. Aleluia, Traga a Deus. memória aquilo que pode te dar esperança. Só que apenas a lembrança não é o suficiente para que você venha voltar. É preciso que haja arrependimento. Naquela hora que eu lembrava, eu fui lembrando também das coisas que eu fiz. E eu fui, Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por isso, me perdoa por isso, me renova. É necessário que a gente venha reconhecer o nosso erro e venhamos nos arrepender e deixar Ele mudar o nosso interior. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos deixar, dar liberdade para o Espírito Santo agir em nós, querido. Aleluia. Nós precisamos deixar Ele reacender o fogo que arde dentro de nós. Aleluia, Jesus. Deixa Ele trabalhar em você, querido. E depois de você se arrepender, é necessário que você volte à prática das primeiras obras. E quando fala que volte à prática das primeiras obras, não fala em trabalhar na casa do Senhor Aleluia, apenas. Deus. Até porque a igreja aqui trabalhava na casa, procurava fazer o melhor. Mas é preciso que a gente volte a ter as atitudes que a gente tinha no início da caminhada. Aleluia, Deus. Assim como eu cheguei naquele primeiro retiro e buscando e querendo mais do Senhor, e lendo a palavra, e indo para a igreja e querendo ficar na igreja o tempo todo e querendo mais, aprender mais, eu precisava voltar a fazer aquilo. Eu precisava voltar a buscar, voltar a ler a palavra, voltar a procurar entender mais de Deus, entender aquilo que Ele tem para a minha vida. Amém, Jesus. Deus tem uma grande obra na sua vida, mas para que Ele possa trabalhar em você, é necessário que você busque a face dele. Aleluia, Deus. É necessário que você largue tudo aquilo que você tem feito, que você venha matar o seu eu e venha deixar Cristo reinar em você. Amém, Jesus. Há vidas lá fora precisam ser alcançadas e Deus quer te usar para alcançar aquelas vidas. Aleluia, Jesus. Uma vez eu ouvi uma frase, uma pregação que eu fiquei assim, impactado e falei: Senhor, eu preciso agir mais, eu preciso fazer mais. Pastor, uma palavra, eu acho que eu já falei isso aqui, ele falou: há muitas pessoas indo para o fogo do inferno porque nós estamos perdendo o fogo do Espírito. Amém, Jesus. Porque nós estamos deixando o fogo que arde dentro de nós esvaziar, apagar. Há pessoas sedentas pela presença do Senhor. Só que não há quem pregue, não há quem vá. Mas para que a gente vá, a gente precisa estar preparado. Para que a gente possa agir, é preciso que a gente deixe Deus agir em nós primeiro e mudar aquilo que precisa ser mudado. Amém, Deus. Glória a Deus. Nós precisamos voltar à prática das primeiras obras, querido. Precisamos voltar e amar mais a Deus de verdade e se entregar por inteiro. Se entregar por completo, querido. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Ele queimar em ti. Aleluia, Jesus. Quero te convidar para que você venha ficar de pé nesse momento. Glória a Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, querido. Comece a adorar o Senhor. Comece a buscar a face dEle. Comece a lembrar do início. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus santo de poder e glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Adora Ele, querido. Ele se faz presente aqui nesse ambiente.